Eu vou fazer a primeira leitura da pergunta e a resposta nós vamos responder junto. Eu achei bem bacana o dia que o Davi ministrou e nós vamos repetir, que é bom para repetir. Pergunta de número 20. Então, todos os homens foram salvos por Cristo, exatamente como por meio de Adão todos pecaram? Resposta: não. Só estão salvos os que, pela fé verdadeira, foram enxertados em Cristo e aceitaram todos os seus benefícios. Eu vou fazer mais uma vez a pergunta, então todo mundo responde junto, tá bom? Então, todos os homens foram salvos por Cristo, exatamente como por meio de Adão todos pereceram? Resposta: não. Só estão salvos os que pela verdadeira fé foram enxertados em Cristo e aceitaram todos os seus benefícios. Pergunta de número 2. O que é a verdadeira fé? O que é a verdadeira fé? Eu vou ler e depois, pausadamente, nós vamos responder junto. O que é a verdadeira fé? Resposta: a verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em Sua palavra. É também a firme certeza de que Deus garantiu, não só aos outros, como também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo realiza esta fé em meu coração por meio do Evangelho. O que é a verdadeira fé? Todo mundo junto. A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em Sua palavra. É também a firme certeza de que Deus garantiu, não só aos outros, como também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por Sua graça e somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo realiza essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Pergunta de número 22. Então, no que o cristão tem que acreditar? Tem de acreditar? Resposta: em tudo que nos está prometido no Evangelho e que nos são ensinados resumidamente pelo artigo de fé, ou pelos artigos de nossa fé cristã universal e indubitável. Pergunta de número 22. Então, no que o cristão tem de acreditar? Resposta: todo mundo junto? Em tudo que nos está prometido no Evangelho e que nos são ensinados resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. Pergunta de número 23. Que artigos são estes? Que artigos são esses? São 12 artigos prioritários, principais, fundamentais da fé cristã. Que artigos são estes? Resposta: todo mundo junto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Posto isso, vamos estudar agora de uma maneira mais detalhada cada uma dessas perguntas e respostas. Lendo os textos sagrados, mas eu quis dar essa leitura de todas as perguntas para depois, então, retornar e estudá-las com mais calma, com mais tempo.
São todos os homens, então, todos os homens foram salvos por Cristo, exatamente como por meio de Adão todos pereceram? A resposta diz não. A Bíblia não ensina a salvação de todo mundo. Não existe a salvação de maneira universal. Nós vamos ver isso essa manhã. Mateus 7,14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 14. Vocês têm as referências. Então os irmãos assim já, cada um vai procurando assim, um texto, procura estar meio que aberto. Quando vê que um já leu, daí já procurou outro, e assim vai indo. Bom? Mateus 7,14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui a encontram. Poucos são os que encontram essa porta. Pouco é os que entrarão nessa porta, porque ela é estreita e apertada. O Senhor Jesus vai dar uma explicação. Então, categoricamente, a Bíblia ensina. Claro que Apocalipse diz uma multidão de gente, toda tribo, língua e nação. Claro que serão muitos, mas fazendo um contraponto, dizendo que não serão todos, não serão toda a humanidade que será salva, o texto explica. São poucos que entram pelo caminho. Evangelho de João 1,12. Mas a todos que o receberam, todos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São todos, são os que creem. Eles que receberam fé. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Romanos 11, 16 ao 21. E, se as primícias são santas, também o é toda a massa restante. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no lugar deles, e feito participante com elas da raiz e da rica seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram cortados, porém tu, pela fé, está de pé. Não te desobedeças, mas teme, porque se Deus não perdoou os ramos naturais, a ti também não eximirá. Portanto, considera a bondade e a severidade de Deus. A severidade certamente para com os que caíram, mas a benignidade para contigo, se permaneceres nessa benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados porque poderoso é Deus para torná-lo a enxertar. Até o 26. Até o 21. Eu passo. Só aí. Mas ele já estava me avisando 2 versículos. Então, esses textos e muitos outros que nós vamos estar trabalhando aqui afirmam que não. A resposta da pergunta 20 é não. Não são todos que são salvos por Cristo
exatamente como por meio de Adão todos pereceram. Todos por causa do pecado, mas não são todos que serão salvos. Não, são poucos. São aqueles que foram enxertados. Quem são os beneficiários da obra salvífica? Esses textos estão trabalhando sobre isso. Quem são aqueles que são beneficiados pela morte expiatória de Jesus de Nazaré? É todos indiscriminadamente? É todos? Não, não, não e não. Não é todo o mundo. Não são todas as pessoas indistintamente que são beneficiadas pelo poder da aspersão, da redenção, da justificação, da obra expiatória de Jesus. São aqueles que creem. São aqueles que foram enxertados. São aqueles que foram dirigidos, nós vamos ver daqui a pouquinho, dirigidos pelo Espírito Santo, convencidos pelo Espírito Santo. O próprio Jesus disse que quando ele viria, quando ele fosse ao sul dos céus, ele enviaria o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o Espírito Santo que convence o homem da incredulidade. Nós vamos ver isso adiante. Mas esses textos aqui deixam claro que não são todos que são os beneficiários da obra salvífica de Jesus. A Bíblia ensina que todo mundo se torna salvo por Cristo. Um dos pais da igreja ensinava isso. Orígenes dizia que todos de alguma maneira ele ensinava a salvação universal. Ensinava que todos de alguma maneira seriam redimidos e pasmem vocês. O cara era muito bom em algumas coisas. Os historiadores dizem que quando Orígenes ele é bom, mas quando ele é ruim, ele é melhor ainda. Ele diz que até Satanás será redimido e resgatado. Ele estava numa salvação universal mesmo. Coisa que ensinamento este já refutado na história da igreja, por esses textos e muitos outros que nós vamos ver aqui. A Bíblia ensina que todo mundo se torna salvo por Cristo? Não, de maneira nenhuma. Você pode ver também em Mateus 22:14, diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isto quer dizer que Deus convida muitas pessoas para participarem da festa do reino, mas poucas aceitam este convite crendo em Jesus. Então, o texto é claro contra essa ideia de que todas as pessoas serão ou são beneficiadas pela obra de Jesus de Nazaré, tão bem exposta nos domingos anteriores. Quem será salvo? João 3,36. Quero que alguém leia esse texto. Quem será salvo? João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem será salvo? O texto diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre tal pessoa. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para salvar a todos. O sacrifício de Cristo na cruz, ele é suficiente para salvar a todos.
mas muitos não querem aceitá-lo por fé. Por isso, a perdição deles é a sua própria culpa e não culpa de Deus. Isso tem que deixar claro aqui, porque normalmente igrejas que têm uma doutrina reformada levam a pecha preconceituosa, descabida, e por que não dizer até mesmo blasfema? É uma blasfêmia dizer que Deus é o autor do mal, que Deus tem prazer na morte do ímpio, porque o texto sagrado diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. As pessoas, por falta de instrução, preconceito, eu não sei, maldade, obrigado, maldade, olha para quem tem uma doutrina reformada dizendo que as pessoas ensinam que Deus predestinou as pessoas para o inferno e emana o poder da Santíssima Trindade que condena as pessoas eternamente. Em momento algum se é ensinado isso nas Escrituras Sagradas, nem em igrejas reformadas sérias. Louco, tem tudo que é lindo, gente. Mas o texto diz que as pessoas que vão para os céus irão pela graça e pela salvação de Deus, e as pessoas que irão para o inferno irão por causa dos seus pecados e por causa das suas iniquidades. Deus não precisa emanar um poder dele para conservar as pessoas do pecado. Elas naturalmente estão naturalmente em pecado, elas naturalmente vão para o inferno. Mas louvado seja Deus, Deus nos encontra no caminho de morte, no caminho de autodestruição, e por sua livre graça nos salva da nossa loucura, nos salva de nós mesmos, nos salva do caminho perverso e nos encontra. E se cumpre então Jonas 2,9: a salvação vem do Senhor. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para salvar a todos, mas muitos não querem aceitá-lo por fé. Por isso a perdição deles é a sua própria culpa e não a culpa de Deus. Isso tem que ficar estabelecido no coração e na mente de cada irmão aqui essa manhã. A culpa dos pecadores que estão no inferno, daqueles que irão para o inferno, não é culpa de Deus, é culpa deles próprios. Quem nos une a Cristo? Segundo esses textos que nós lemos aqui, quem nos une a Cristo? E como isso é feito? É o próprio Deus que nos une a Cristo. Essa união não é resultado da nossa fé ou alguma obra nossa. Essa união não é resultado da nossa fé ou alguma obra nossa, porque Deus, o Espírito Santo, que nos dá fé. Ele nos une a Cristo pela fé. O Espírito Santo nos une pela fé, mas não é a fé que nos une a Cristo, é o Espírito de Deus. Só Deus pode aproximar Deus de Deus. Só Deus pode se revelar a nós. A fé não é uma obra meritória. Eu queria falar sobre isso. Fé não é uma obra meritória. Não, porque eu tenho fé, então Deus veio ao meu encontro e aquela fé como se fosse uma boa obra. Não, gente. Fé é autodenúncia. Eu amo essa definição. Fé é autodenúncia. É admitir que em mim não há força nenhuma, que eu não posso nada, que eu não tenho nada, e que o que Jesus fez é tudo, pode tudo, resolve tudo e soluciona tudo. Fé não é uma obra meritória. Porque tu tem fé, então Deus agora vem e te salva. Não. Fé não é uma obra, não é uma boa obra. Fé é um dom de Deus, realizado no coração do salvo pelo Espírito Santo. Fé é autodenúncia. A fé em Cristo nos faz receber a salvação, porque essa fé aceita todos os benefícios de Cristo. A fé é autodenúncia. Fé é receber o que Jesus fez. Fé é admitir. Fé é apenas reconhecer. Fé é apenas se dobrar. Fé não é nada meritório, bem pelo contrário. Bem pelo contrário, é se curvar, é se enxergar como miserável. Em mim não há nada de bom, mas nele há toda a justiça, a suficiência. Nele há toda a santidade ao meu favor.
Eu amo o capítulo 17 de João, especialmente o versículo 13, que em Jesus, assim como o Pai ama Jesus, Ele nos ama. Fé é autodenúncia. É bom a gente definir fé hoje em dia, porque está meio confuso, está meio nebuloso as coisas. As pessoas olham para a fé como reivindicando um direito, porque possuem alguma coisa, então Deus nos deve alguma coisa. Até a fé que tu tem, meu irmão, não é tua, é dom de Deus. A única coisa que nós entramos na economia da salvação é o pecado, é a imundície. O resto é tudo obra dele. Tudo que tu tem é apresentar para Deus. E é interessante que Isaías vai pisar nisso. A tua obra de justiça, das boas obras, é trapo de imundície. Se é tão melhor, é trapo de imundície, imagina o teu pior. Imagina o teu pecado. Como é que cheira nas narinas de Deus? Se o melhor de ti é porcaria, é escória, imagina o teu pior. Ou se não fosse a graça de Deus. Deixa eu apenas retomar isso. Quem nos une a Cristo? Como Deus faz isso? Como Ele faz isso? É o próprio Deus que nos une a Cristo. Ele faz isso por meio da fé, mas não é a fé que nos une a Cristo. É o próprio Deus que nos une a Ele. Através, por meio, o modo pelo qual é através da fé. Mas a fé não tem esse poder, a fé não tem essa capacidade. A fé não é uma entidade divina, não, gente. Deus faz isso por intermédio da fé e do arrependimento. Mas não é a fé e arrependimento que te leva a Deus, é o próprio Deus que te chama. Bendito seja o nome do Senhor. É sobre isso que essa pergunta do número 20 vai tratar. Vamos ver, vamos mais adiante. Deus faz isso através da fé. O instrumento é a fé. Vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão desse instrumento. O que é a fé verdadeira? O que significa fé verdadeira? Fé bíblica. Palavra pequenininha que tanto é usada hoje, de tantas maneiras, de tantas formas, mas o que a Bíblia fala sobre fé mesmo? Vamos ver isso. O que é fé? O que é a verdadeira fé? Resposta diz: a verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em Sua palavra. A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em Sua palavra. Fé é isso. Eu me humilho, eu apenas me inclino, apenas recebo, apenas aceito algo já realizado, algo prometido, mas são a priori. Vamos dizer que a fé é posterior a Deus, a revelação de Deus, a vontade de Deus e a palavra de Deus. Vamos ver isso nos textos de maneira mais detalhada. A verdadeira fé é a convicção que aceita como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em Sua palavra. João 17:3. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Da mesma maneira, vocês aí têm as anotações aí, já vão procurando os demais versículos. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a verdadeira fé é esta: que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo como a quem Tu enviastes. Às vezes eu fico vendo as pessoas brigando entre fé e conhecimento. Ah, não, é importante ter fé, não adianta ficar estudando Bíblia, buscando conhecimento. Olha o que o texto está dizendo. O que é fé? Conhecer a Deus e conhecer a Jesus de Nazaré. E como eu conheço a Deus, se não pelas Escrituras Sagradas, como Ele se auto-revelou na Sua palavra. Vamos mais adiante, versículo 17 deste Evangelho, capítulo 3. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Hebreus
capítulo 11, do 1 ao 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. E Tiago 2,19. Tu crês que Deus é um? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, a verdadeira fé é essa convicção que eu aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou na sua palavra. O que mais? É também a firmeza, é também a firme certeza. Romanos 4, 18 ao 21. Romanos 4, 18 ao 21. Ela é a convicção que eu aceito a palavra de Deus como palavra de Deus, as promessas de Deus como promessa de Deus. Essa é a convicção, esse conhecimento da palavra de Deus, mas também é uma certeza. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Uau! Só esses textos aqui, eu fico imaginando assim, desmontando o pensamento positivo, misticismo, porque a fé é o conhecer a palavra de Deus. Deus veio a Abraão, de sai da tua parentela, porque de ti eu farei uma grande. Primeiro Deus se revela, Deus dá autoconhecimento, Deus dá promessa, e ele se agarra, ele tem certeza do que? Na promessa da palavra de Deus, sabendo que Deus não pode mentir. Fé é isso, gente. Fé é a certeza, é a convicção naquilo que Deus promete. É por isso que Hebreus 11, do 1 ao 13, olha a certeza das coisas que não se vê e a convicção dos fatos que se esperam, porque quem prometeu é Deus. A fé está seguindo, a fé acompanha, a fé é essa convicção que eu confio piamente na palavra de Deus, que é um Deus verdadeiro, imutável, que não pode falhar. A promessa de Deus na Bíblia que eu tomar esse copo com água eu serei curado? A promessa? Então isso aqui não é fé. O pessoal está vendendo a fé, bota aqui, toma água e vai ser abençoado. A promessa de Deus para isso? Não. A promessa de Deus, se você está passando por um problema na sua família, né, que você vai para um retiro da igreja, e lá no retiro da igreja você confessa os seus pecados no papelzinho preto e toca na fogueira, e daí os seus pecados serão perdoados. Você não confessa, você não trata isso com o seu cônjuge, você não trata isso com a igreja. A promessa de Deus para perdão dos seus pecados dessa forma? Mas a promessa de Deus, se você crê em Jesus de Nazaré, confessar os seus pecados, a Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, lá em primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A promessa de Deus, a palavra de Deus para isso. Então isso é fé, igreja. Fé é essa convicção na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Tudo que vem carregado de uma palavra que Deus se empenhorou, que Deus prometeu, que Deus disse, isso é fé. O resto é misticismo, o resto é pensamento positivo, é invenção humana. Por isso que o escritor diz: a fé é certeza. Claro que é certeza. Deus disse. Deus disse. Abraão vai crer contra a esperança. Esse texto é maravilhoso. Contra a esperança, tendo velho, o corpo já mortificado, não poderia mais gerar filho. A sua mulher, mesmo que ser santo. Loucura. Não existe uma salvação mais graciosa. Não existe um Deus mais misericordioso.
Não existe uma salvação mais misericordiosa do que a que se revela na Santíssima Trindade, especialmente na obra de Jesus de Nazaré, que revela a obra expiatória, o amor de Deus naquela cruz. Não saiba, quando você chegar em oração, quando você buscar a Deus em oração, sabe que Ele já está ali pronto. E pelo contrário, Ele já começou incentivando, estimulando o teu coração para você se inclinar a Ele. João vai dizer: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Vamos ver esses textos aí. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Por mim. Martinho Lutero vai dizer que essa palavra por mim, por nós e em nós, ela faz toda a diferença. Em mim, em nós e por nós, é onde está a grande troca. Ele pega os meus pecados e me dá a sua vida justa. Que grande troca Ele fez. Tudo que Ele fez por mim. Isso é certeza. Isso é convicção. Que Ele fez por mim, em meu lugar, em nosso lugar, ao nosso favor. O Evangelho só é Evangelho por causa dessas palavras. Por nós, ao nosso favor. Fé é essa certeza de que Deus garantiu não só aos outros, mas também a mim, perdão dos pecados, justiça eterna e salvação. O que mais? Por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. Vamos ver esse texto? Ele fez isso em mim, por mim. Me deu perdão dos pecados, justiça eterna e salvação pelos méritos de Cristo. Romanos 1,17. Isso. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Nele, que nele se revela a justiça de Deus. Por sua graça e somente pelos méritos de Cristo. Isso, Hebreus 10:10. Nessa vontade, fomos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Fomos aceitos pela oferta de Jesus, pelaquilo que Ele realizou, pelaquilo que Ele operou. Domingo passado ainda falei um pouquinho sobre isso. A salvação está numa pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que nele crê. Salvação, perdão, justificação é por sua graça, somente pelos méritos de Cristo. A briga é: somos salvos pelas obras, sim ou não? Sim, somos salvos pelas obras, mas não as nossas, a de Jesus. Salvação é meritória? É pelos méritos, mas não os nossos, o de Jesus de Nazaré. Simples assim. Com 2 mais 2 são 4. Ele fez por mim o que eu não poderia fazer por mim mesmo. E deste coração Jesus vai dizer para os religiosos, para as pessoas mais que se achavam mais proprietárias da salvação, diz: olha, fala dos fariseus, dentro do coração do homem procede o adultério, o assassinato, a malícia. Dentro do coração só procede essas coisas. Mas louvado seja Deus, em Jesus se cumpriu
Jeremias 31, que haveria um tempo em que Ele tiraria o coração de carne e nos daria um novo coração, uma nova vida. O que mais? O Espírito Santo realiza essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Vamos ver esses textos. Atos 16. Não, Romanos 3, perdão. Não, é Atos 16. Ao 4, né? É a graça. Isso. É Atos 16 em diante. Isso, Atos 16, 14. Atos 16, 14. É o Espírito Santo que realiza essa convicção na palavra de Deus, na promessa de Deus. Por isso que acho que é Gálatas que vai dizer assim: é pela graça para que ninguém se glorie. Tem um texto que já diz assim: e a jactância de todo excluída. Romanos 4. A jactância de todo excluído. O que nós temos que se gloriar? O que você pode se gloriar? O que você pode se envaidecer? O que você pode... Nada, nem a fé. Olha o que diz Atos 16, 14. Fecha para ler. Uma certa mulher chamada vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia o Senhor e abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Aleluia. O Senhor lhe abriu o coração. O Senhor lhe abriu o coração. Romanos 1, 16, 10, 17. 1,16, depois 10, 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 1 Coríntios 21. Aqui vou falar junto essas duas verdades. Deus que abre o coração e Deus abre por meio do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus que faz, e faz como? Por meio da pregação do Evangelho, por meio das Escrituras. 1 Coríntios 1, 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus salva por meio da loucura da pregação. O meio do Espírito Santo gera fé nos eleitos, nos salvos, nos redimidos. É a pregação do Evangelho. Ele faz por meio da pregação do Evangelho. Pastor, eu estou em crise de fé, ora por mim. Mas claro, o pastor vai orar junto, vai estar junto. Mas o meio para que você tenha uma fé robusta, uma fé correta, uma fé firme, conforme todos nós falamos aqui nessa resposta 21, é você ler o Evangelho, é ler você as Escrituras Sagradas. Essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pode notar que a maioria dos crentes imaturos, pessoas que têm dificuldade de crescer na fé, elas têm dificuldade de ler o Santo Livro. Às vezes é preguiça, às vezes é pecado propriamente dito, não quer abandonar seus prazeres. Uma vez eu trabalhava num posto de gasolina e eu trabalhava de tal maneira que eu folgava uma vez a cada 3 meses. E o Davi, que me acompanha há muito tempo, nem lembra dessa história. Ele falou sobre conhecer Deus, Escritura Sagrada. E eu falei para ele assim: olha, pai, eu não tenho tempo. Ele assim: pois é, pois é. Mas o pouco tempo que tu tem, prioriza, meu. Tem um calor, mais de 10 anos. Prioriza. Tem muitos cristãos imaturos, anões na fé. Claro que a vida é corrida, mas o pouco tempo que tem não priorizam para a leitura da palavra de Deus, para a leitura do Evangelho. Ah, pastor, eu não posso ir no culto onde a pregação é pregada porque eu trabalho o mês todo, tenho uma folga no mês, mas a única folga que tem, não vem na igreja ouvir o Santo Evangelho.
a expressão verdadeira fé, aqui na resposta, o que é verdadeira fé, a expressão verdadeira fé sugere que existam outras qualidades de fé. Pergunta 21, o que é verdadeira fé? Ela sugere que existam outras qualidades de fé. Tiago 2,20 fala sobre isso. Existe também a fé que não mereça esse nome. Existe uma fé que não merece ser chamada fé. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas a maioria delas tem uma crença que não é verdadeira fé. Por exemplo, a fé espírita, fé budista. E a própria fé evangélica hoje em dia, muitas vezes não quer dizer nada de fé evangélica. Tiago vai dizer da fé morta, fé que não é verdadeira. A igreja, também na igreja existe uma qualidade de fé que não é verdadeira. A Bíblia fala de fé morta, Tiago 2,20, insensatos. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Eu professo a fé no Deus Trino. Eu professo a fé no Deus único e trino. O Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito eternamente, o Espírito glorifica o Filho, o Espírito e o Filho glorificam o Pai numa dança de amor e glorificação maravilhoso. Não vive para si. A Trindade fala de um ser que não é egoísta. Não adianta você professar a fé no Deus Trino e vive uma vida egoísta, centrada em ti mesmo. Nos relacionamentos, não sabe nem dar bom dia, boa tarde para o seu vizinho. É uma fé morta, uma fé inútil. Começar a conversar, daí o cara vai falar: tu sabe, semana passada aconteceu isso contigo, tu nem deixa eu terminar o que aconteceu. Lá comigo também, minha semana foi boa. Claro, tia, não é tu agora, o cara também para falar dele. Fé morta, fé sem obras. É muito bom estudar nos catecismos, vai fazer uma paradinha pro café, que chegou o café ali, ó. É muito bom estudar nos teologia, doutrina sobre Deus, Trindade. Mas o catecismo fala de uma fé verdadeira. Fé verdadeira, fé não fingida, uma fé real. Deus nos dê graça e nessa manhã nos visite a nossa consciência, para que nós vamos e experimentemos além do cognitivo, do intelectual, mas que se junta intelectual e vida, verbo se fazendo carne, se fazendo gente, para a glória do seu bendito e eterno nome. O que aprendemos sobre a verdadeira fé na resposta 21? Na resposta 21, aprendemos sobre a verdadeira fé. É a seguinte: aprendemos que as duas características da verdadeira fé, são conhecimento, certeza e confiança. A resposta 21 traz essa ideia. Duas características da fé: conhecimento e confiança. Fé é conhecimento da verdade da palavra de Deus, e confiança em que Deus, o qual me dá a salvação. Que relação há entre conhecimento, certeza e confiança? A verdadeira fé é uma coisa singular. Conhecimento, certeza e confiança estão totalmente interligados. A palavra certeza define de que conhecimento o catecismo fala. É conhecimento que dá certeza. Sem este conhecimento seguro, não há base para confiar em Deus. De forma geral é assim. Para confiar numa pessoa, preciso conhecê-la. Para confiar em Deus e nas suas promessas, preciso conhecê-lo através da revelação escrita. Por outro lado, conhecimento sem confiança é uma coisa fria e inútil. O conhecimento da verdade bíblica nos leva e deve levar-nos à plena confiança na salvação pelos méritos de Cristo. O conhecimento da fé não é um conhecimento científico ou intelectual, uma coisa só da nossa cabeça, mas é um conhecimento baseado no relacionamento pessoal com Deus. Uma pessoa com pouca inteligência pode ter esse conhecimento e certeza. Quando aceita a palavra, toda a palavra de Deus, tal pessoa diz amém. A palavra crer, dizer amém pela confiança de que é a verdade o que Deus está nos dizendo. Conhecimento e confiança são uma coisa só. São um conhecimento que confia em Deus e uma confiança que conhece a Deus. Resposta 21 traz essa ideia. Essas duas características da fé verdadeira.
O que precisamos conhecer? Em que devemos confiar? A verdadeira fé acredita que tudo que Deus revelou na sua palavra é verdade. Olha, a verdadeira fé convicção quer ser como verdade tudo aquilo que Deus é, tudo que precisamos conhecer. A verdadeira fé acredita que tudo que Deus revelou em sua palavra é verdade. A fé não reduz a Bíblia a um número mínimo de verdade, mas aceita tudo, embora não compreenda tudo. Aceita tudo. Eu amo Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja que eu mais amo. Ele vai dizer o seguinte: se você crê só no que você gosta do Evangelho, não é o Evangelho que você crê, mas é em você mesmo. Se você crê só no que você gosta, se você é seletivo, eu gosto do céu, eu não gosto do inferno, eu gosto do amor de Deus, eu gosto da misericórdia, como é bom falar da grande troca de Deus. Mas a ira de Deus, não aceito a ira de Deus. Um Deus irado, um Deus indignado, não quero saber. Santidade então, não, santidade é impossível. Ora, eu nasci assim, vou morrer assim, uma vez Gabriela, sempre Gabriela. Tem gente que é seletivo. A resposta 21, acerca da verdadeira fé, ensina que nós precisamos conhecer tudo da Escritura Sagrada. Eu tenho que confiar em tudo das Escrituras Sagradas. Tudo. Não só o que você gosta, não só aquilo que você domina, mas toda. Um dos lemas da reforma era só a Escritura, toda a Escritura. Só a Escritura e toda a Escritura. O que precisamos conhecer? A verdadeira fé acredita que tudo o que Deus nos revelou em sua palavra é verdade. A fé não reduz a Bíblia em um número mínimo de verdades, mas aceita tudo, embora não compreenda tudo. Devemos ter confiança de que as promessas da Bíblia são também para nós. Usando uma comparação, quando recebe uma coisa, você pode dizer com toda razão: isso é meu, é para mim. Assim a fé age, dizendo: as promessas de Deus é também para mim. Uma pessoa que rejeita a Bíblia pode acreditar em Deus? Uma pessoa que não conhece a Bíblia pode acreditar em Deus? Pode ser claro que aquele que rejeita a palavra de Deus não acredita em Deus, porque Deus é a sua palavra. Estão muito juntos. O que explica essa palavra pura graça nessa resposta 21? Como é que se explica essa palavra graça? Mérito. O que explica a palavra graça é a palavra mérito. Os méritos de Jesus. A explicação mais maravilhosa para a graça é a palavra mérito. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou. O que a resposta 21 ensina sobre o Espírito Santo e a palavra? E aqui eu termino para a gente tomar um cafezinho. Agora é sério, agora é de verdade. O que a resposta 21 ensina sobre o Espírito e a palavra? Sobre a relação entre eles. O Espírito Santo opera a verdadeira fé em meu coração. Primeira coisa, o Espírito Santo opera a fé no meu coração. É uma obra invisível, mas o Espírito Santo usa um instrumento visível, como o carpinteiro usa o martelo. Esse instrumento do Espírito é o Evangelho, é a palavra de Deus. Ele opera e produz fé por meio do Evangelho. Eis aqui a relação entre o Espírito Santo e a palavra. O Espírito o Espírito emprega a palavra. Efésios 6,17 diz que a palavra é a espada do Espírito. A palavra sempre acompanha o Espírito, e ele não opera sem a palavra. Quem quer receber a fé não precisa de visões, não precisa de sonhos, nem de revelações. Ele precisa vir ao culto, ouvir a palavra de Deus. Paradinha para o café, senão eu vou falar muito. O catecismo diz em que um cristão deve crer, e por que ele não diz em que um cristão crê? O catecismo ele é milimetricamente construído de uma forma para abranger a maior quantidade de ensino para crescimento, para desenvolvimento espiritual da igreja.
E ele pensou até nisso. Os autores pensaram nisso, porque o catecismo diz em quem um cristão deve crer, e ele não diz em que um cristão crê. Porque um cristão crê, mas deve crer. Nós vamos ver isso aqui rapidamente daqui a pouco com vocês, que é interessante. O catecismo fala assim, porque o cristão não tem uma fé perfeita. A fé de todos os crentes ainda tem erros. Então, por isso que o catecismo usa assim, no que o cristão deve crer. O cristão, com maior quantidade de fé, você possa usar isso, a sua fé ainda é imperfeita. Então, as escrituras continuam nos confrontando. Lembrando que nós devemos ser perfeitos como Deus é perfeito. Padrão que a gente deve estar sempre buscando e que nunca vai ser atingido. Então, por que o catecismo diz em quem um cristão deve crer, e ele não diz em que um cristão crê? A resposta é, o catecismo fala assim, porque o cristão não tem uma fé perfeita. A fé de todos os crentes ainda tem erros. Por isso precisamos sempre comparar o conteúdo da nossa fé com a Bíblia em quem devemos crer. Então, isso é um processo contínuo, sempre avaliando, sondando os nossos corações, e essa autoavaliação ela se origina ali no período dos puritanos. Eles vão estar sempre fazendo com que suas igrejas se autoavaliem. E o cristão também deve sempre estar se autoavaliando à luz das Escrituras Sagradas. Em que deve crer? Em que devemos crer? O que Deus exige de nós? O catecismo diz que devemos crer em tudo que nos é prometido no Evangelho. Este Evangelho é a Bíblia como boa nova, que é uma grande promessa. Deus não diz apenas, eu sou Deus e faço muita coisa, mas Ele diz, eu sou seu Deus e faço muitas coisas para você. A promessa é uma característica da palavra de Deus. Estamos falando de promessas para você. A promessa é uma característica da palavra de Deus. Estamos falando da promessa de Deus. Pessoas humanas podem prometer algo sem cumprir sua promessa, mas Deus faz o que Ele diz. Ele diz, prometido é garantido. Cheguei ali numa conversa do Davi ali, com a Dani, com a Aline, na cozinha ali, estava falando sobre a salvação. Deus não está brincando de salvador. Se Ele disse que vai salvar, Ele vai salvar. Deus é o único ser que o que Ele pensa, o que Ele diz, acontece. Jó compreendeu isso quando ele expressa o seu livro. Eu sei. Perdão. Eu sei, Senhor. Tu pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Deus é um Deus não apenas no nome, mas de fato, de verdade. Imagine você e eu. Deus quer salvar você, mas tu não quer. E você ganha de Deus. Deus quer salvar, Ele vai salvar. E acabou. Deus é um Deus que faz tudo segundo a sua vontade. Tudo segundo o seu plano e o seu propósito. As promessas do Evangelho são seguras. Deus exige que aceitamos a promessa pela fé. Quem não crê, não recebe o que Deus prometeu. Daí a importância da palavra tudo. A resposta 21. Devemos crer na totalidade do Evangelho. Quem não acredita na Bíblia toda, não merece o nome de cristão. Quem não crê na Bíblia toda, não merece o nome de cristão. Querendo Deus, no ano 2017, nós queremos ver se a gente consegue fazer uma série com a igreja. Toda a Escritura Sagrada. Vendo Jesus, a revelação de Deus, atributos de Deus, em todo o Antigo Testamento. Nós temos a propensão de achar Bíblia, a palavra de Deus, é o Novo Testamento apenas. Não, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda, de Gênesis a Apocalipse. Queira Deus nos ajude a fazer isso. Pergunta 22. Então, no que os cristãos têm que acreditar? Em tudo que nos está prometido no Evangelho
e que nos são ensinados resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã, universais e imutáveis. Mateus 28, 19. Vamos nesse texto. E João 20, 30 e 31. Se não me falar memória, João 20, 30 e 31 é aquele que diz que Jesus fez muitos outros milagres, mas estes foram registrados para que nós viéssemos a crer, e crendo recebêssemos vida em seu nome. Mateus 28, 19. Já achou? Pode ler. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Alguém achou João? Pode ler também. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nós devemos crer na palavra de Deus, em tudo que está registrado, a Bíblia toda, a palavra toda. Então, o que eu estou devendo acreditar? Na palavra de Deus, aquilo que está registrado. E também fala sobre o que são ensinados resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e duplitável. Pergunta 23. Que artigos são estes? Que artigos são estes? Então, daí nós temos aqui um dos símbolos de fé, um dos mais antigos símbolos de fé da igreja cristã de todos os tempos, que é o credo apostólico. Nós vamos estar trabalhando. Hoje vai ser apenas uma introdução desse credo. O credo ele vai ser desenvolvido, propriamente dito, acerca do Pai, da pergunta 26 até a 28. A questão do Filho, da pergunta 29 até a 52. E as coisas concernentes ao Espírito Santo, da pergunta 53 a 58. Nós estamos falando sobre fé verdadeira, o que significa ter fé. Eu anotei isso aqui, porque eu penso que tem gente que não está lendo em casa. Somos brasileiros, sabe aquela coisa, de que pega o catecismo só no domingo de manhã. Então eu queria deixar vocês, no Rio, né? Está nessa aí, né? Então, gente, o Jefferson, tem aqui, ó. Vou pegar o ar-condicionado, pastor. Eu fiz questão dessa explicação. Pelo simples fato que eu terminei a primeira parte dizendo sobre hoje nós vemos tanta fé, tanta definição de fé. E é especificamente nas perguntas 26 a 28 acerca do Pai, 29 a 52 acerca do Filho, 53 a 52 acerca do Espírito Santo, que vai desenvolver o significado da fé na Santíssima Trindade. Hoje nós vamos dar apenas uma introdução. Deve-se crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas durante as próximas semanas, o que significa isso? Porque tem muita gente com a palavra Evangelho nos lábios, palavra Deus nos lábios, palavra fé nos lábios, palavra Bíblia nos lábios, mas o que vem a significar tudo isso? Eu creio na Trindade, mas o que significa crer no Espírito Santo? O que significa crer em Jesus como Filho de Deus? O que significa crer em Deus Pai, Criador do céu e da terra? Então, as perguntas 26 a 28 acerca do Pai vai explicar o que significa ter fé em Deus como Pai. Perguntas 29 a 52 vai dizer o que significa ter fé em Deus como Filho. E a pergunta de número 53 a 58 vai explicar o que significa ter fé
em Deus como Espírito Santo. Especialmente no momento histórico em que nós vivemos, em que muitas coisas que é dita, pregada e ensinada não significa absolutamente nada, é bom nós pararmos, retomarmos o que a Bíblia, além de ensinar o que deve crer, o que significa crer corretamente. É uma retomada de significado. Nós estamos aqui redefinindo as coisas. Nós estamos retomando o significado das coisas. Isso é muito importante. Eu tenho visto jovens, pastores, plantadores de igreja, pregadores, cantores. Eu tenho sido chamado para isso, para aquilo, para aquilo. Os pais perguntam, o que significa isso? Os caras estão apavorados. Querem fazer, mas não sabem o que vão fazer, o que significa fazer e como deve ser feito. Então nós vivemos hoje numa época de analfabetismo teológico e doutrinário. E o que o Davi falou para mim na hora do coffee break ali, que está acontecendo no Jardim Botânico na mão de Deus, gente. Em que nós paramos um pouco do nosso entusiasmo, do nosso emocionalismo, do nosso sentimentalismo e vamos avaliar, ponderar acerca de Deus, do Criador, do que, como Ele está agindo na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, redescobrindo o significado da nossa fé cristã, que hoje está diluída, que hoje está superficializada, terrível hoje em dia. Hoje vai ser só uma introdução do credo, só o conteúdo da fé cristã, mas eu tenho certeza que os próximos encontros serão revolucionários para o nosso coração, onde Deus vai começar a ajustar e alinhar algumas coisas, para a gente não ficar apenas só de uma profissão de fé, mas experimentar o Deus ao qual professamos na vida e na história. Só para ter uma noção, vou dar com antegozo, estudando no mês passado sobre ele. Primeiro, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Quando você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, você entende que Deus, primeiro, Ele é Pai, que esse Pai Ele é Deus, e que Ele pode todas as coisas. Vai ser pouca coisa, mas primeira coisa, quando a gente entende que Deus é Criador dos céus e da terra, a gente entende que tudo que acontece na nossa vida é pela mão criadora de Deus, quer sejam as coisas boas ou más. É Deus que é Criador, Deus é o sustentador das coisas. Então todas as coisas que acontecem pela sua própria graça e soberania. Então quando eu entendo que Deus é Pai, Criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas que vêm a mim, quer coisas boas ou más, vêm da mão de Deus. Quando as coisas vêm ruins acerca de mim, isso gera paciência em mim, porque vem da mão de um Deus generoso que é Pai Todo-Poderoso. Quando as coisas estão boas acontecendo, isso gera gratidão, louvor, adoração ao Senhor. E quando as coisas que vêm do futuro, isso me gera esperança, porque Deus é o Deus que é meu Pai, que cuida do meu futuro também. Isso significa adorar a Deus e crer em Deus como Pai. Às vezes nós professamos Deus é meu Pai, mas o coração cheio de ansiedade, cheio de preocupação, e as contas, e a saúde, e a finança, e a crise, e o estado de 12 milhões de pessoas empregadas. Essas preocupações são justas, mas não pode drenar a nossa alegria, a nossa satisfação, porque temos Deus como Pai Celeste. O problema é que a gente tem Deus apenas nos lábios, não compreende o significado da fé. Fecha parênteses quando eu falar detalhadamente essas coisas, eu vou só dar uma introdução. Mas é isso que nos aguarda nos próximos domingos. Redescobrindo o significado do que é ter Deus como Deus. Deus único e trino. Vamos lá então. Que artigos são esses? Respostas. Vale a pena repetir de novo aqui, que daí se torna uma coisa mais interativa. E o Guri de Goiânia diz que isso ajuda muito. O Guri de Goiânia diz que isso ajuda muito. Essa participação, assim, que fica só falando. Que artigos são esses? Estão divididos em 12 artigos. Número 1 é, vocês respondem, número 1. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. 2. Em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor. 3. O qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. 4. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. 5. Ressurgiu
Sexto, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. sétimo, De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. oitavo, Pelo Espírito Santo, nono motivo, a Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, décimo, Na remissão dos pecados. 11º, Na ressurreição do corpo, 12º, na vida eterna. Que maravilhoso. O que é o credo apostólico? Segunda resposta, 22. Por que se chama apostólico? É o resumo da nossa universal e indubitável fé cristã. Nada mais e nada menos que um resumo. O credo apostólico é um resumo da fé cristã, da verdadeira fé. O credo não pode nem quer substituir a Bíblia, mas como resumo do Evangelho, ele é muito útil. Trata-se da fé universal. Não foram os apóstolos que escreveram esse credo, como se pensava antigamente, mas o credo apostólico contém sim a fé e a doutrina dos apóstolos. Então, esses 12 artigos de fé, esses 12 artigos de fé que nós temos aqui, não foram escritos pelos apóstolos, mas estão inseridos o conteúdo doutrinário dos apóstolos de Jesus. Os principais ensinamentos fundamentais para a salvação acerca de Deus estão aqui nesse credo. Por que a igreja tem um credo? Há 4 motivos por que a igreja cristã tem um credo. Primeiro motivo por que a igreja cristã tem um credo. A igreja tem credo para, primeiro, testemunhar publicamente qual é a verdadeira fé e qual é a doutrina da igreja. Então, o primeiro motivo pelo qual a igreja tem um credo é testemunhar publicamente qual é a verdadeira fé e qual é a fé da doutrina da igreja. Então, tem como tu decorar a Bíblia toda. Se você fosse entrevistar novos membros para a igreja, vai estar na igreja. Para membro tem que ser crente, tem que ser cristão, tem que definir a fé. Você vai perguntar, tá, quero ser membro da igreja, tu crê em Jesus, me explica aí, quem Jesus se inflige para ti? Vai começar todo, vai demorar. Então é um resumo muito útil, muito bom, muito próprio. Testemunhar publicamente qual é a verdadeira fé e a doutrina da igreja. Então, as coisas principais, as coisas prioritárias se faz necessário para a igreja distinguir, discernir, numa época de tanto ensino, de tanto engodo, de tanta doutrina. Tu tem um resumão aqui, isso aqui é. Não, tirar qualquer ponto aqui, não é cristão, não é evangélico. Tira o Espírito Santo, tira Jesus, tira Deus. O nosso MDC é o mínimo divisor comum. Muito bom, é o mínimo divisor comum. Estou usando a matemática. Então, tirar uma coisinha dali. Primeira vez que eu recebi o texto do credo apostólico na igreja evangélica, nós aí, foi barrado no porta. Eu não sei disso que essa é a igreja católica. Assim, então, tá entendendo. O que deve ter tá entendendo que tu não aceite. Compreendo que tu não aceite. Eu só queria que tu me explicasse o porquê que tu não aceita o credo apostólico. Tu não acredita que Deus é o Criador dos céus e da terra? Tu não crê que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, ressuscitou ao 3º dia, está à destra do Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar vivos e mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na remissão dos pecados, na vida eterna, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Qual é a parte que tu não aceita? Eu não entendi. Deu aquele nossa. Graças a Deus tem internet. Meu irmão foi para a internet, viu, pesquisou. Pastor, tem horas que passou, não adianta. Ele está certo, né? Paulo elogia os perianos por isso. Vão lá e pesquise, vão avaliar as escrituras, né? Escritura na internet. As escrituras.
Daí foi lá, e disse, eu vi que é verdade. Daí fez um texto lá na igreja, ficou gostoso, ficou bem legal. Hoje a gente deu um credo e ninguém fala nada. Foi coisa boa. Porque ele é cristão, ele é doutrinário, ele é bíblico. Então o primeiro motivo para ter o credo, para testemunhar publicamente qual é a verdadeira fé. Tendo uma época de pluralismo religioso, é bom a gente ter um resumo, porque nem tudo, dizia meu pai, meu falecido pai, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é prata, nem tudo que tem cara de igreja, cara de pastor, cara de ensinador, de fato é um homem de Deus. Segundo motivo para se ter um credo é ensinar a doutrina aos filhos dos crentes. Coisa boa ter um resumo desse aqui, poder ensinar aos filhos didaticamente, é fácil, ajuda, é bom, auxilia. Tem gente que tem vontade de ensinar os filhos, mas não sabe por onde começar. Tem pais que têm vontade de coisa, mas eu não sei, não estou capacitado. Então tu tem um credo, resumidinho desse aqui, já ajuda muito. Chama os teus filhos, assina e decora. Primeiro ensina a decorar, ensina os filhos a decorar. Depois explica para eles o que significa cada ponto do artigo. E depois tu vai embasando biblicamente os pontos das escrituras. Olha só o que tu já ensinou. Tu tem material aí para trabalhar um bom tempo. Aí, meu filho foi para o ensino médio, perdeu a fé, foi para a faculdade, perdeu a fé. Os pessoal brinca comigo, que essa usa a camisa do Superman. Desde sempre eu via o filme da Disney. Tu deixa teu filho ver da Disney? Eu deixo. Se o que eu prego é mais fraco que o filme da Disney, Acabou. não, creio que eu estou ensinando para meus filhos. Daí o pessoal, é porque são novos, tu vai chegar à adolescência. Vai só chegar à adolescência. Estão morando, parece. Aí, sabe quando? Cara, ninguém está nem lendo. Os meus filhos podem, principalmente vão cair, vão errar bastante na vida. Mas tem gente que fica ali, filho, falei, te disse, era só coisa mesmo. Muito mentira. Ensinar aos meus filhos é o segundo motivo para se ter um credo. Terceiro motivo, defender a verdade contra as falsas doutrinas. Quando tu tem uma noção do que a doutrina é certa, você tem um norte, isso ajuda muito. E último motivo para se ter um credo, mostrar e preservar a união dos crentes. O que nos une essa manhã é a sã doutrina de Deus. O que nos une é o sacrifício de Jesus. Isso aqui não é um clube. Nós não somos uma nata seletiva. Não, nós somos gente que se toda quebrada, que se juntou em torno de Deus, do Evangelho. Mas em contrapartida, o que nos une são as verdades reveladas nas Escrituras Sagradas. Embora vai ser muito bom bater um papo depois ali no entreveiro, é muito gostoso, isso faz parte, mas vai ter momentos que vai ter cismas. A história da igreja é uma história que as pessoas pregaram a união, o corpo de Cristo unido, mas tem momentos que não tem como andar junto. Vai ter momentos que você não pode, eu e tu somos igual, não são, meu irmão. Jesus que tu serve não é o Jesus que eu sirvo. Essa santidade que tu diz que existe, a parte da cruz de Cristo, sem uma vida prática, não é a santidade que a Bíblia se apresenta. Então a Bíblia preserva a união em torno da verdade. O Calvino vai dizer que é melhor estar separados pela verdade que unidos pela mentira. Então o credo nos une, nos ajuda a nos conectar. Cremos da mesma forma, há um só Deus, há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo. Então ajuda. A doutrina homogênea ajuda a preservar a unidade. Eu não concordo com essa teoria que a única oração que Deus não ouviu de Jesus foi que ele seja um como nós somos um. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as instituições não têm como cumprir isso. As instituições não têm como cumprir isso, porque elas são umas instituições. As instituições são o quê? Humana. Tem CNPJ, é humana. Então, as denominações não vão se unir, porque tem muitos interesses disso.
Leonel, pessoal, aos interesses. E também a questão administrativa é difícil mesmo institucionalmente. Mas a Igreja de Cristo ela é uma assim. Cara, eu tenho amigos luteranos, eu tenho amigos arminianos, eu tenho amigos calvinistas, eu tenho. Cara, a igreja é uma só. É uma só. Pode haver diferenças teológicas em coisas, vou usar o termo luterano, adiáforas, coisas secundárias, não essenciais, mas na questão da fé, as coisas concernentes à salvação, a unidade. Jesus é o Salvador. Ele morreu em nosso lugar, derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja. Vai haver pensamento diferente de como o Espírito Santo atua em cada igreja. Mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e da justiça. E todos é o Espírito Santo que santifica, é o Espírito Santo que conduz a Cristo. Vai ter problema, que significa ser cheio do Espírito Santo, divergindo uma igreja pentecostal para uma igreja reformada. Pode ser divergir um pouco, mas ainda é o Senhor Jesus que manda nessas igrejas. Eu deveria. A igreja é uma. Creio igual. Tia, isso aqui é só uma introdução, gente. Vou dizer para vocês que é só uma introduçãozinha. Nós não vamos entrar no credo propriamente dito só na outra semana, mas indo para o final agora. Indo para o final. Quero que você corrobore no dia do Senhor hoje. É só uma introdução mesmo. Como se dividem esses artigos? Em 3 partes é dividido o credo apostólico. A primeira é sobre Deus o Pai, a nossa redenção. A segunda parte é sobre Deus o Filho, a nossa redenção. A terceira é sobre Deus o Espírito Santo, a nossa santificação. O credo apostólico ele vai tratar da Trindade divina no sentido da Trindade econômica. O que significa a Trindade econômica? É a ação de Deus com relação à criação. Porque tem um aspecto da teologia que faz a doutrina da Trindade imanente, ou Deus com relação a Ele mesmo. Como é que Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam entre eles? O credo não vai apontar esse aspecto. Ele vai apontar o aspecto como Deus se relaciona com a criação. Então, a primeira parte é Deus Pai como Criador. A segunda é sobre Deus Filho e nossa redenção. A terceira é sobre Deus Espírito Santo e a nossa santificação. Por que é que você fala em 3 pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo, visto que existe só um único Deus? Resposta: porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra, que essas 3 pessoas distintas são o único, o verdadeiro e eterno Deus. Porque você fala em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que só existe um único Deus, porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra, que essas 3 pessoas distintas são um único Deus, verdadeiro e eterno. Nós vamos ver alguns textos aqui, rapidamente. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Isaías 44, 6. Deuteronômio 6, 4, Isaías 44, verso 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pode. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim não há Deus.
45, verso 5 de Isaías. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. 1 Coríntios capítulo 8, verso 4 e verso 6. Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por Ele nós também. Deus, Ele é o único. Existe apenas um Deus. Esses textos são categóricos a afirmar isso. Mas as Escrituras afirmam que em Deus existem três pessoas distintas no único e verdadeiro Deus. Gênesis 1, 2 e 3. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E é 3, do 8 ao 10. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não procederão com falsidade. Assim ele fez seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. No seu amor e na sua compaixão ele os remiu e os tomou e os carregou todos os dias da antiguidade. Eles, porém, se rebelaram e contristaram seu Santo Espírito, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Uau! Você pensou? O Espírito Santo sendo inimigo do povo? Isso acontece quando os homens resistem ao Evangelho, resistem à verdade, resistem à graça de Deus de tal maneira que Deus os torna inimigo deles. Esses textos mostram o Pai, mostram a ação do Espírito Santo paralelos. Mateus 3, 16 ao 17. O Senhor batismo de Jesus, nós vamos ler esse texto também, para falar que as Escrituras falam em Deus ser um. Não existe outros deuses, não existe Deus além de Deus. Eu me lembro que eu estava dando aula lá no IBE, certa vez, sobre teologia própria, e estavam falando sobre criação de Deus, criação dos anjos. Até me espantei, caiu um quebrantamento na turma. Eu estava falando sobre Jesus ser Deus e os anjos serem criados. Nós estávamos falando sobre teologia, criação dos anjos caídos e do próprio demônio. E eu falei para os irmãos, para os alunos ali aquela tarde, que o diabo não é um outro Deus. O diabo não é um segundo Deus. As pessoas normalmente têm a ideia que existe Deus e um outro Deus inferior ao Deus do mal, que é o diabo. O diabo não é um Deus. Só existe um único Deus. Deus é um ser incriado, eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Deus existe só um. O diabo é um ser criado, ele foi criado. Ele era um anjo, era um ser criado. Ele teve um início. Existe apenas um Deus. Aleluia. Normalmente nós temos a ideia de ficar o Deus do mundo, Deus do mundo, no sentido de os homens colocarem ele como substituto de Deus. As pessoas acham que Deus está quebrando, que a gente quebra braço com o diabo. Eu não preciso disso, gente. Deus não precisa quebrar o braço do diabo. O próprio diabo só faz e opera segundo a vontade de Deus, o Criador, aquele que realmente manda, aquele que pode todas as coisas. Lembra do livro de Jó? Já pediu permissão, não pode fazer nada.
Nada, nem o diabo, nem o anjo, nem o inferno, nem os homens, nem a igreja, nada, ninguém pode operar fora da autoridade de Deus, Criador do céu e da terra. Aleluia. Você lê Isaías 40, os homens são como nada, as nações são como um pingo num balde d'água. Deus é soberano. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós estamos estudando aqui, esse é o Deus que nós estamos aprendendo, gente. O diabo está manetado desde sempre na mão de Deus. Mateus 3, 16 e 17. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os arianos tentaram negar. Os arianos, seguidores de Ario, negavam a divindade de Jesus, negavam a Trindade. O sabelianismo tentou negar também outra doutrina herética no meio da igreja, dizendo que existe apenas um Deus que se apresentou no Antigo Testamento como Jeová, no Novo Testamento como Jesus, e esse agora é Deus, se apresenta como Espírito Santo, negando as pessoas da Trindade. Nós vemos nesses textos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que existe apenas um Deus, mas esse Deus existe em 3 pessoas. É o mistério da Santíssima Trindade. Uma só natureza, a natureza divina. Existe uma só natureza, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são coeternos, são coiguais, são soberanos, todos Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma natureza divina, Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma só natureza, mas pessoas distintas. O Filho está na água se batizando. O Pai está no céu dizendo: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho meu prazer. E o Espírito está descendo com forma corpórea. Mateus 28, 18 e 19, diz que todo mundo pregar o Evangelho, ensinando a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém pergunta qual é o nome de Deus? O nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A maior definição da Bíblia para o nome de Deus. A melhor e maior definição para o nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É a maior revelação do nome de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nome do único Deus e verdadeiro Deus. Teria muitos outros textos para a gente falar que vocês têm aí, mas eu queria apenas ponderar algumas coisas. O credo apostólico divide, como se vê na resposta 23, em 3 partes principais, marcadas por números romanos. Parte 1 fala do Pai, parte 2 fala do Filho, parte 3 do Espírito Santo. O credo é também dividido em 12 partes menores, chamadas artigos, e por isso se chama os 12 artigos de fé. De que maneira as 3 pessoas da divindade são distintas? São distintas principalmente por suas obras, como explica a resposta de número 24. A resposta de número 24 diz aí que são distintas pelas suas obras. As 3 pessoas divinas são igualmente Deus, mas são distintas por suas obras. O Filho veio ao mundo para sofrer e morrer por nós. Foi o Filho que veio ao mundo sofrer e morrer por nós. Não foi o Pai que veio. Foi o Filho que veio morrer. Não foi o Pai que fez isso, nem o Espírito, mas o Espírito Santo veio habitar conosco depois do Pentecoste. Não foi o Filho, foi o Espírito Santo que veio depois do Pentecoste. O Pai não subiu ao céu, nem veio ao mundo. Então a distinção das pessoas, não de Deus, de pessoas da divindade. A natureza há uma só, uma natureza divina. Mas a Bíblia fala sobre a diferença, as distinções de funções. O Pai não subiu ao céu, nem veio ao mundo. Quem fez isso foi o Filho. Mas Ele nos adotou como seus filhos. Assim, cada uma das 3 pessoas tem seu próprio trabalho distinto. O credo apostólico trabalha sobre isso.
a função de cada pessoa da divindade. Ele divide a divindade em função, não em essência. Existe um único só Deus, mas funções diferentes. A função do Pai é uma, a função do Filho é outra, e a função do Espírito é outra. Função, a distinção em função, em operação, em trabalho, não em natureza, não em essência. A Bíblia fala categórica sobre isso. É interessante que a parte que a igreja aparece é a parte do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Santa Igreja Universal. A parte que a igreja aparece no credo apostólico é a terceira parte, a parte do Espírito Santo. O credo coloca a igreja em que parte? O que significa este lugar? Como se vê na resposta 23, a igreja tem seu lugar na parte do Espírito Santo. A igreja é fruto e obra do Espírito Santo, Efésios 2, 23. Ela é chamada de habitação de Deus no Espírito, em Colossenses 1. Coríntios 13, 16, nós somos a habitação do Espírito Santo. E ali não está falando sobre o crente individual, está falando sobre a igreja coletivamente. Aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, ou seja, a igreja pela desunião, pelas fofocas, pelas intrigas, pelas brigas, pelos grupinhos do seio da igreja. Quem une a igreja é o Espírito Santo. 1 Pedro 2,5 diz: chama o povo de Deus casa espiritual, que quer dizer casa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita na igreja. Interessante o nono artigo do credo apostólico aí. O nono artigo diz que creio na Igreja Universal, na comunhão dos santos. Por que a Bíblia apresenta a pessoa quando fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que a Bíblia usa Porque a Bíblia usa a palavra pessoa quando fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque a Bíblia não usa. A Bíblia não usa esse termo. Ele foi inventado por antigos mestres da igreja para expressar que há um só Deus, mas ao mesmo tempo distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E até agora não se tem achado um termo mais adequado do que pessoa para descrever a Santíssima Trindade. Você não vai ver a palavra pessoa na Bíblia Sagrada, mas ela é usada porque ela melhor distingue o caráter e a natureza de Deus. Por que falamos de três pessoas em um só Deus? Por que falamos de três pessoas em um só Deus? Resposta 25 coloca as coisas de maneira muito simples e correta. Falamos de três pessoas porque Deus se revelou em sua palavra como três pessoas distintas. Nós falamos em três pessoas distintas porque a Bíblia fala, lembrando do batismo de Jesus, a ordem de pregar o Evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as declarações do apóstolo Paulo, as bênçãos apostólicas, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. A Bíblia usa isso, por isso que nós usamos também. A igreja não inventou nada, mas só repete o que a palavra diz. Aliás, o que Deus revelou na Bíblia, lendo a palavra, chegamos à conclusão de que realmente três pessoas distintas em Deus. Nós nos baseamos exclusivamente na revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Não é invenção humana. Não é criação humana. A Bíblia apresenta Deus e revela Deus. Eu gostaria de ler. Eu postei hoje de manhã lá. A página da igreja. Eu gostaria de ler. Com vocês. Falo sobre a Bíblia apresenta as três pessoas da divindade. Somente a Escritura, vou usar a dogmática reformada do Bávila, e os irmãos que estão aí do IBEC me presentearem junto com outros irmãos. Diz assim:
Somente a Escritura é fundamento final para a doutrina da Trindade. As analogias têm algum valor, porque nos lembram que a própria criação mostra as marcas do Deus Trino. Os argumentos também têm algum valor para demonstrar que a crença na doutrina da Trindade não é irracional. Bavinck aqui fala sobre as analogias, elas não são eficazes para provar a Trindade. Uns dizem que é que nem o Sol tem a luz, o calor e o Sol. Assim é a Trindade. Agostinho vai usar o amor, tem o sentimento, o amor, etc e tal, o gostar. Essas analogias, elas não provam a Trindade. Bavinck diz que essas analogias são sinais do Deus Trino na criação. Outros querem provar a Trindade como a água, né? Tem o solo, a água líquida e o gelo. Essa analogia não prova a Trindade, embora são sinais da Trindade na criação. Os argumentos não provam a Trindade, os argumentos lógicos não provam a Trindade, embora provam que a doutrina da Trindade não seja algo irracional, porque os homens conseguem mensurá-la logicamente. A doutrina da Trindade, ela está posta, como a gente viu nesses textos sagrados, e nos apresentado na Palavra de Deus, como nossa única regra de fé e prática. Eu trouxe aqui para vocês um aparato de verdades acerca da Trindade. O teólogo Walter Kasper, ele chama a gramática da salvação, falando acerca da Trindade. Ele fala acerca da criação. Eu vou recomendar a vocês, esse livro é fabuloso, Conhecendo Doutrina, do Tim Chester, muito bom. Acerca da criação, olha o que ele fala acerca da Trindade. Colossenses 1, 15 ao 17, Hebreus 1, 2 diz assim: o Pai cria por meio do Filho. Deus falou e o mundo veio existir, e o verbo que falou era o seu Filho. João 1, 3. O Filho continua a estar envolvido na criação, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Hebreus 1, 3. Gênesis 2, 7. O fôlego de vida em suas narinas, o sopro, é a mesma palavra Espírito, o Espírito na criação. Temos o Pai criando, o Filho criando, o Espírito criando. Salmos 33, 6. A palavra criativa de Deus vem como seu sopro. Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo seu sopro, pelo seu Espírito, o exército deles. Então, na criação nós vemos o Pai, Filho e Espírito Santo na criação. Na obra da salvação nós também vemos Pai, Filho e Espírito Santo na salvação. Quando Jesus vem, ele é enviado pelo Pai. João capítulo 6, 38 ao 40, João 17, 20 ao 21. Jesus vem enviado pelo Pai. Lucas 1, 34 ao 37. Ele nasce de uma virgem, nasce pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, a obra salvífica. No batismo de Jesus, como nós lemos, o Pai fala do céu ao Filho, e o Espírito desce de uma forma de uma pomba. Jesus conduz o seu ministério no poder do Espírito Santo. Mateus 12, 28, Lucas 4, 14, João 3, 34, conforme Isaías havia prometido. Na cruz o Pai entrega seu Filho para salvar. João 3, 16. Deus Pai amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Pai e Filho na criação. O Filho entrega a sua vida pelo seu povo em obediência ao Pai, livremente por sua própria vontade. João 10, 17. Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. O Pai ressuscita o Filho mediante o Espírito Santo. Atos 2, 24, Romanos 1, 4. Pai, Filho e Espírito Santo estão na criação, na salvação. Pai, Espírito Santo e Filho estão na oração. Lucas 11, do 1 ao 3 diz que a oração é dirigida, embora a gente pode oferecer oração ao Filho e Espírito Santo, a norma do Novo Testamento é que a oração seja dirigida ao Pai. Toda vez que nós vamos orar, Pai nosso que está no céu. Mas o Filho sempre é o mediador da oração.
Hebreus 4, 14 ao 16, Hebreus 10, 19 e 22. Jesus é sempre o mediador. Romanos 8, 14 ao 16, ainda o capítulo 8, versículo 26 a 27, o Espírito nos auxilia no ato de orar. Na criação, na salvação e na oração, nós vemos o Deus Trino operando. Oramos ao Pai por meio de Jesus e ao Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Nós temos intérprete diante de Deus, o Deus Espírito Santo. A igreja é uma obra da Santíssima Trindade. Pedro, capítulo 2, verso 9, diz: a igreja é o povo de Deus, o Pai. 1 Coríntios 12, Efésios 5, 25 ao 27, Apocalipse 21 diz: é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, é o povo de Deus. 2 Coríntios 13, 14, é a comunidade do Espírito Santo. A Trindade, a igreja é uma obra da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E eu encerro com a seguinte citação: algumas pessoas buscam segurança em uma experiência subjetiva do Espírito, outras uma experiência objetiva de Cristo. Porém, a segurança cristã engloba ambos, possui tanto uma base tríplice da graça trinitária, tanto subjetivamente como objetivamente. Tem sua raiz no amor eletivo do Pai, na obra consumada do Filho e no presente testemunho do Espírito Santo. James Torrance diz que podem ser dadas 3 respostas à questão quando ele se tornou cristão. Preste bem atenção no que ele diz quando ele se tornou cristão. Primeiro, sou filho de Deus desde toda a eternidade no coração do Pai. Sou filho de Deus desde toda a eternidade no coração do Pai. Segundo, tornei-me filho de Deus quando Cristo, o Filho, há muito tempo viveu, morreu e ressurgiu por mim. E terceiro, eu me torno filho de Deus quando o Espírito de adoção, sela em minha fé a experiência, aquilo que foi planejado desde a eternidade no coração do Pai, que foi completado de uma vez por todas em Jesus Cristo. São 3 momentos, mas apenas um ato de salvação. Assim como cremos, há 3 pessoas na Trindade, mas há um só Deus. O Pai me escolheu da eternidade passada, o Filho executou isso há um tempo atrás, e o Espírito Santo realiza a obra do Pai e do Filho em meu coração. Como diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 2: eleito segundo a presciência de Deus, para a aspersão do sangue de Jesus, para a santificação do Espírito Santo. O credo apostólico apresenta Deus Pai como Criador, Jesus como Redentor e o Espírito Santo como santificador, aquele que aplica a obra da salvação na nossa vida. Que Deus abençoe a todos nesta manhã. Curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino e único, Santo, maravilhoso Deus, que anunciou salvação e a realizou. Nesta manhã, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, diante da Tua majestade, diante da Tua glória, diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, muitas das vezes nós queremos formular as nossas ideias através da filosofia, através da matemática, Senhor. Mas, ó Deus, a Tua revelação, as Santas Escrituras Sagradas, só podem ser aceitas e entendidas através da fé. Nos ajuda a nos sujeitar, Senhor, a nos submeter a toda a Tua vontade, como a Tua vontade veerosa na Tua palavra. Obrigado por esta manhã. Obrigado por essas verdades estudadas. Nos ajude a possuir a fé verdadeira. Nos ajude, Senhor, a confiar corretamente. Que todo orgulho, que toda vaidade, que toda prepotência humana seja batida pelo Teu conhecimento, Senhor. Pela Tua palavra, Senhor, que ao mundo é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Te louvamos, ó Deus, porque Tu tem feito obras profundas em nós. Te louvamos e Te bendizemos. Continua conosco no decorrer deste domingo, nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém.